Oi, gente, sou Gustavo Sela, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre aumento de nariz. Isso é uma dúvida muito frequente que os pacientes me perguntam se é possível aumentar o nariz, porque a maioria das pessoas pensam em rinoplastia é para diminuir o nariz. Então antes de eu começar a falar sobre isso, quero que você curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, deixe seu like e antes de tudo ative o sininho de notificação e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante pra gente e vai te ajudar a lembrar toda vez que a gente fizer uma postagem de um conteúdo novo para você. Hoje eu vou falar então sobre o aumento do nariz. Existem vários tipos de narizes em que eles são pequenos. Existe um tipo de nariz que a gente chama de nariz étnico, ou seja, pacientes orientais também, eles têm um dorso baixo, uma ponta baixa, uma ponta esparramada do nariz. Para a rinoplastia, se você quiser deixar um nariz mais harmônico, muitas vezes a gente precisa aumentar a projeção da ponta, aumentar também o dorso nasal. Existe também o tipo de nariz negroide, que ele tem essas características, tem a asa nasal larga, ele tem uma pele mais espessa e para a gente conseguir definir, nós precisamos aumentar a ponta do nariz. Também alguns pacientes em que tem um dorso grande, alto, com aquela giba, só que uma ponta mais curta. E às vezes nós também precisamos baixar essa giba e aumentar essa ponta. Como que a gente faz para fazer um aumento do nariz? Gustavo, eu vou utilizar algum material, algum silicone, algum outro tipo de material para aumentar o nariz? Não, gente, a gente não pode utilizar um material que não seja do próprio paciente, um material que não seja uma cartilagem ou de costela ou do septo. Por quê? Porque já é comprovado, já várias vezes já foi tentado utilizar um silicone, alguma coisa assim, e causa muitos problemas. Problemas de infecção crônica, problemas de extrusão, ou seja, o material sai, ele arrebenta a pele e sai para fora. Já a cartilagem não. A cartilagem, ela é muito bem aceita pelo nosso corpo. Então isso não vai causar um problema para o paciente. Então ele vai conseguir sim ter uma estruturação do nariz quando a gente utiliza a cartilagem. Os pacientes me perguntam, Gustavo, da onde que você vai utilizar essa cartilagem para poder fazer o aumento do nariz? Antes de explicar como que a gente faz, é preciso entender como que é o nosso nariz. Então aqui eu tenho esse protótipo aqui para vocês entenderem como que funciona. Então o nosso nariz ele é constituído de osso, de cartilagem e nós temos uma cartilagem do septo, que é aqui essa região, e atrás nós temos osso. Muitos pacientes, eles têm esse osso aqui grande, ou seja, esse osso ele vem mais para frente, aí eu vou ter uma pequena quantidade de cartilagem. Em outros pacientes eu tenho uma grande quantidade de cartilagem e um pequeno osso. Então, com isso, vai depender do que a gente precisa fazer no nariz para eu saber se essa cartilagem é suficiente. Mas, Gustavo, se essa cartilagem aqui do septo ela não for suficiente para eu conseguir fazer as alterações que eu preciso do nariz, aonde que eu vou pegar mais material para fazer isso? Então a gente utiliza a cartilagem da costela. É feita uma incisãozinha, como eu já falei num vídeo anterior, que a gente colhe um pedacinho de cartilagem de costela, numa incisão aqui no sulco da mama, e aí a gente fatia essa cartilagem para poder utilizar. Para aqueles pacientes em que tem a ponta pequena, ou seja, a ponta curta, né? Eu preciso aumentar essa projeção, a gente vem com uma cartilagem, isso aqui é só um molde, tá? Não é esse material que a gente deixa no nariz, como eu já disse, não pode deixar nenhum outro tipo de material, mas isso aqui é para exemplificar para vocês. A gente vem com um molde e desenha o que eu quero. Então, se a ponta nasal está pequenininha e eu preciso aumentar, eu faço uma projeção dessa ponta e simulo onde eu quero deixar essa ponta, e com isso eu aumento o tamanho do nariz, para poder deixar proporcional. E aí eu vejo a posição que eu quero da ponta, se mais rodado, menos rodado, aonde que eu vou querer essa posição da ponta. Então a gente faz esse aumento com cartilagem. E aí o paciente pergunta, Gustavo, mas eu posso aumentar e diminuir coisas no nariz?
Sim, às vezes você aumenta a ponta, aumenta o dorso e diminui a asa nasal. Às vezes você aumenta a ponta, diminui o dorso, pode ser que precise diminuir ou não a asa nasal. Isso vai depender de cada tipo de nariz do paciente. E aí vem uma outra pergunta, mas Gustavo, eu tenho um dorso muito baixo, ou porque é característico do meu nariz, ou porque eu já fiz uma cirurgia e acabaram baixando demais esse dorso, acabou tendo problema. Tem como aumentar isso aqui? Tem também. Na cirurgia, muito provavelmente, tá? A gente vai utilizar a cartilagem de costela para poder fazer esse aumento. E aí existem várias formas que a gente pode aumentar o dorso nasal. E isso eu posso explicar depois no vídeo futuro para vocês. Mas aqui falando rapidamente, a gente pode aumentar com gel de cartilagem, a gente pode aumentar com enxerto livre numa face aqui dentro de cartilagem. E o que eu geralmente utilizo para aumentar o dorso é com um bloco da cartilagem de costela. Então a gente tira um pedaço um pouco mais grosso da cartilagem, daquele pedacinho que a gente tirou, e ali eu desenho uma cartilagem que eu quero para pôr, pegando toda a região aqui do nariz, que eu preciso aumentar. E aí a gente fixa essa cartilagem aqui na região do nariz por dentro, com pontos, para ajudar a fazer com que ela não se movimente. Às vezes eu preciso só aumentar essa região aqui do radix também, que é essa região mais em cima, às vezes é toda essa região. Então vai depender de cada paciente. E com isso, eu aumentando essa parte, eu consigo ter um nariz mais harmônico, um nariz mais bonito e uma previsibilidade do resultado do jeito que a gente faz numa simulação. Então o aumento de nariz, ele é muito importante e isso vai depender das características do nariz, vai depender do tipo de problema que o paciente tem no nariz dele para que a gente consiga fazer esse aumento e melhore isso daí. Uma outra possibilidade, às vezes, se são coisas pequenas, coisas muito sutis também, se falta cartilagem do septo e que a gente precisa aumentar, é também utilizar cartilagem de orelha. Mas aí é muito pontual para o tipo de alteração que a gente precisa. A cartilagem do septo me ajuda muito a aumentar a ponta nasal, estruturar essa região, e cartilagem de costela me ajuda tanto a aumentar a ponta, estruturar isso aqui, e também me dá um ótimo enxerto para que eu possa aumentar o dorso. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do nosso vídeo, comente aqui embaixo, deixe sua dúvida, nós vamos ter o prazer em responder. Deixe seu like, ative o sininho de notificação e o mais importante, se inscreva no nosso canal e compartilhe para aquele teu amigo que queira fazer uma rinoplastia ou que queira saber um pouco mais do mundo da cirurgia e da rinoplastia. Muito obrigado, até mais e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.